Galera do terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos continuar o nosso estudo sobre eletrostática. Vamos falar agora também sobre potencial elétrico, certo? Então, para definir potencial elétrico, eu tenho que primeiro definir a energia potencial elétrica. A energia potencial é uma grandeza escalar, que é medida em joules, certo? E para mim medir a energia de uma carga Qzão, que está em vermelho, eu preciso de uma carga de prova Qzinho, certo? Então, sabendo a distância entre essas cargas e os valores das cargas Qzão e Qzinho, eu posso determinar a energia potencial elétrica sendo como Kq sobre R. Você percebe a semelhança dessa equação com a equação de lei de Coulomb? F igual a K vezes Qzão vezes Qzinho sobre R ao quadrado? A diferença entre a lei de Coulomb e a energia potencial elétrica na equação é que o R não está elevado ao quadrado. A energia é inversamente proporcional à distância. Já a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Tá certo? Cuidado com isso. A energia potencial elétrica é a energia armazenada pelo sistema, ao qual pode se transformar em energia cinética. Certo? Então, essa carga armazena energia. E a capacidade dela de se transformar em energia cinética é associada à energia potencial elétrica, né? Lembra lá o análogo mecânico no primeiro ano médio. Eu tinha uma energia potencial gravitacional e ao soltar a partícula eu transformava em energia cinética. Aqui na eletricidade é análogo. Nós temos energia potencial elétrica que pode se transformar em energia cinética. Então, a energia potencial elétrica de um par de cargas pode ser positiva ou negativa, de acordo com os sinais das cargas. As cargas elétricas de mesmo sinal, né, onde quando eu fizer o produto Qzão vezes Qzinho for positivo, a energia também é positiva. Já cargas elétricas de sinais opostos, quando eu fizer o produto Qzão vezes Qzinho, vai dar negativo. Então, a energia potencial também será negativa. E agora vamos definir potencial elétrico. O que é potencial elétrico? Potencial é a grandeza que mede a energia potencial em relação à unidade de carga, certo? Um sistema pode ter uma determinada energia potencial elétrica, certo? Já o potencial elétrico é a energia por unidade de carga. Então eu posso calcular o potencial elétrico como sendo V igual a energia sobre carga. No sistema internacional, energia é dada em joules e carga dada em coulombs. Portanto, a unidade de medida de potencial no SI vai ser joules por coulomb, que nós vamos chamar ele de um nome carinhoso, que será o volt, certo? Ou seja, 1 volt é igual a 1 joule por coulomb. Como calcular o potencial de uma carga em um ponto P? Fácil. Sabendo a distância entre a carga até o ponto, eu posso calcular o potencial desta carga como sendo Kq sobre R, né? V igual a Kq sobre R. Quem é K? Constante eletrostática do vácuo, que vale 9 vezes 10 a nona vezes Newton vezes metro quadrado por coulomb quadrado, certo? Então, fácil, né? Lembrando que a dificuldade de campo elétrico era trabalhar com os vetores, porque campo elétrico é uma grandeza vetorial, potencial elétrico não, é uma grandeza escalar, então fica muito mais fácil. Sendo assim, a carga geradora de um potencial for positiva, o potencial também vai ser positivo. E a carga geradora de um potencial for negativa, o potencial também vai ser negativo. E eu posso calcular o potencial resultante em um ponto de várias cargas. Para isso é fácil, é só fazer a soma escalar desses valores. O potencial resultante vai ser a soma do potencial 1 mais o potencial 2 e assim sucessivamente até quantas cargas eu tiver, certo? Muito fácil. Então, se existe uma carga em um ponto A que detém uma região do espaço com potencial VA, essa carga pode ser levada até um ponto B.
de potencial VB, certo? Só que para essa carga se mover, é necessário que uma força atue sobre ela, que é a força elétrica, certo? E já que essa carga vai fazer um deslocamento, eu sei que força vezes deslocamento me dá trabalho, né? Então eu posso definir que o trabalho da força elétrica vai ser dado como carga vezes diferença de potencial. Notem que diferença de potencial é VA menos VB, certo? Que nós vamos chamar de U, ou tensão elétrica, certo? Diferença de potencial e tensão elétrica são a mesma coisa. VA menos VB e UAB também é a mesma coisa, certo? Então, superfícies equipotenciais. O próprio nome já diz, né? São superfícies que apresentam o mesmo potencial elétrico. Essas superfícies apresentam algumas propriedades. Por exemplo, as linhas de força de um campo elétrico sempre cortam as superfícies equipotenciais fazendo o ângulo 90 graus. Ou seja, as linhas de força e o campo elétrico são perpendiculares. Ao longo de uma linha de força e no sentido da linha, o potencial decresce. Ou seja, nós vimos lá em campo elétrico que a linha de força de uma carga positiva é saindo da carga e de uma carga negativa é chegando na carga. Então, quanto mais próximo da carga positiva, maior é o potencial. Quanto mais próximo da carga negativa, menor é o potencial. Veja aqui nesse exemplo. Observe o sentido da linha de força. Então, quanto mais à direita da linha de força, menor é o potencial. Veja aqui no caso das cargas pontiformes. Quanto mais próximo o potencial estiver da carga positiva, vai ser maior. Então, V1 é maior que V2, que é maior que V3. E quanto mais próximo estiver da carga negativa, o potencial é menor. Então, V1 é menor que V2, que é menor que V3. Observe agora quando essas cargas de sinais opostos estejam produzindo cargas de atração, né? Linhas de força de atração. Então, quanto mais próximo da positiva, maior é o potencial. V1 é maior que V2, que é maior que V3, que é maior que o V4, que é maior que o V5, certo? Sempre obedecendo o sentido da linha de força. Quanto mais perto da positiva, o potencial será maior. Quanto mais perto da negativa, o potencial será menor. Então, para um campo elétrico uniforme, as superfícies equipotenciais são planos paralelos, perpendiculares às linhas de força, certo? Veja só, se eu tenho o potencial V1 e o potencial V2, para mim saber a diferença de potencial, que eu vou chamar de U, entre esses dois pontos, eu só preciso saber o valor do campo e a distância dos pontos. Então, o campo elétrico vezes a distância vai ser igual a DDP, que vai ser chamada de U, que também pode ser chamada de tensão elétrica. E os condutores em equilíbrio eletrostático? Veja só, para estudar os condutores, nós vamos precisar de 3 pontos. O primeiro ponto é no interior da esfera. Observe o seguinte, no interior da esfera, o campo elétrico é nulo, já o potencial é a constante eletrostática vezes a carga sobre o raio. Mas, professor, o ponto que eu quero calcular no interior, e sendo no interior, a distância não é menor que o raio? Sim, mas em qualquer ponto dentro da carga, o potencial vai ser calculado com o raio. E se o ponto que eu quiser calcular for na superfície da esfera, né? No interior, aliás, na superfície da esfera, onde a distância seja igual ao raio, o campo elétrico na superfície vai ser 1/2 de kr quadrado, não vai ser mais nulo. E o potencial elétrico continua sendo como kq sobre o raio, certo? E se por acaso eu quiser calcular o potencial no exterior da esfera, certo? Onde a distância é maior que o raio. Então, a energia, o campo elétrico vai ser kq sobre a distância ao quadrado e o potencial elétrico será calculado com a distância do centro da esfera.
Observe que agora não é mais o raio, certo? É Rzinho, que eu também posso chamar de D, que é a distância do ponto até o centro da esfera. Observe o seguinte, quanto mais próximo da esfera, maior é o potencial. Quanto maior a distância, menor é o potencial. São inversamente proporcionais. E em relação ao campo elétrico, quanto mais próximo, maior. Quanto mais distante, menor. Só que agora são inversamente proporcionais ao quadrado da distância, certo? Campo elétrico é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Potencial elétrico é apenas inversamente proporcional, certo? Não tem quadrado. E quando os nossos condutores não forem simétricos, né? Eles formarem pontas. Veja só, quando eu tiver um objeto que apresentar uma região mais pontiaguda, haverá maior concentração de cargas nas pontas. Ou seja, da mesma forma que eu pego uma caneta e molho ela com água, ao levantar a caneta, a água vai escoar pela ponta da caneta, mas toda a caneta está molhada. Isso é um análogo para a carga. Se eu pegar um condutor pontiagudo, todo este condutor terá carga, mas a carga vai escoar pela ponta desse condutor. Então, rigidez de elétrica. Rigidez é o maior valor do campo elétrico que um isolante pode suportar. Veja só, o ar é um isolante, ele não permite a passagem de carga, certo? Mas é isso até certo ponto. Quando a carga for alta o suficiente para formar um campo elétrico alto o suficiente, então esse campo elétrico vai romper o ar, provocando assim os raios. Então, rigidez elétrica é o maior valor do campo elétrico que um isolante pode suportar. E como atividade, eu quero que vocês resolvam praticando das páginas 397 e 398. Vai ser da mesma forma. Vocês respondem, escaneia, salva em PDF e envia para o meu e-mail até o dia 24/4. Então, é só isso. Valeu, falou e fui!